Mateus 22, 29. Amém? Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, eram seitas judaicas da época, comunidades, judaicas ali, que tinham as suas crenças e muitas vezes divergiam, e eles chegavam para Jesus questionando muitas coisas. Eles vinham perguntar para Jesus. Muitas vezes eles não vinham perguntar para ter conhecimento, muitas vezes eles vinham até Jesus para provar Jesus, para testar Jesus, para tentar pegar Jesus, de uma forma que ele viesse contrariar aquilo que já estava escrito nas Escrituras. E sabe, irmãos, mas Jesus ele não estava despreparado. Amém? A palavra de Deus diz que com 12 anos Jesus estava no templo dissertando com os mestres da lei. Imagina, irmãos, Jesus ele buscava o conhecimento das Escrituras. E sabe, irmãos, eles vieram perguntar coisas para Jesus. E Jesus respondeu assim, Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o que ele está falando? Que o povo erra, o povo é destruído, o povo muitas vezes acaba não conseguindo viver aquilo que Deus tem para ele por falta de conhecimento das Escrituras. Mas sabe, queridos, tem uma boa notícia para você: as Escrituras estão disponíveis para todos. Você, queridos, tem à disposição a Bíblia Sagrada. Amém? Você está animado para ouvir sobre isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, irmãos. A palavra Bíblia, irmãos, vem do grego biblos. O nome que se dava a uma casca de um papiro do século 11 antes de Cristo. Sabe, irmãos, existia uma planta naquela época lá, e a casca dessa planta gerou o nome Biblos. Mas depois, mais perto ali dos tempos ali de Jesus, dos discípulos, nessa época ali, essa palavra foi adotada, irmãos, para escrituras sagradas, ou escritos sagrados, a palavra Bíblia. Amém? E eu quero falar um pouquinho com você nessa noite, para nós entendermos um pouco. Sabe, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por um período aproximadamente de 1.600 anos. Ou seja, os escritores da Bíblia Sagrada, em que Deus inspirou, em que Deus guiou, instruiu eles a escreverem, queridos, escreveram num período de 1.600 anos, cerca de 40 autores, repita assim, 40 autores, diferentes, em épocas diferentes, em regiões diferentes. Estes homens foram inspirados por Deus para escrever acerca das coisas que Deus gostaria que estivessem reveladas, escritas, registradas para os seus filhos. Amém? Agora, irmãos, olha que interessante. 40 autores diferentes num período aproximado de 1.600 anos. Foi escrita em 3 línguas diferentes. Diga: hebraico, grego e algumas passagens em aramaico. Amém? A Bíblia não foi originalmente escrita em português, irmãos. Nem existia a língua portuguesa na época. A Bíblia originalmente foi escrita em hebraico. O Antigo Testamento, diga-se, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Amém? O grego, o Novo Testamento em grego e algumas passagens em aramaico. E sabe, irmãos, olha que interessante. É tão poderoso isso, queridos, porque hoje, se nós pegarmos aqui, irmãos, nesta igreja, 5 pessoas que se conhecem, que vivem nessa mesma época, para falar a respeito da mesma coisa, eu tenho certeza que vai ter situações, ou divergências, ou contradições nas opiniões. Você concorda comigo, sim ou não? Porque cada um pensa de um jeito. Amém? Cada um tem uma estrutura, cada um foi criado dentro de uma cultura, uma tradição, um nível de entendimento.
Mesmo assim, queridos, diante de nós aqui, se pegarmos 5 ou 6 para falar de alguma coisa, queridos, seria muito difícil nós conseguirmos falar exatamente aquilo que deveria ser falado, muitas vezes concordando 100%. Mas a Bíblia diz, queridos, que esses homens, cerca de 40 autores, que viveram em épocas diferentes, eles não se conheceram, né? Com exceção de alguns, né, que escreveram em uma mesma época ali, mas muitos não se conheceram. Muitos escreveram há milhares de anos antes de Jesus nascer. Outros escreveram, queridos, no período pós-Jesus, depois que Jesus morreu, ali no século I, depois de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que todos eles escreveram acerca de Deus, acerca do que Deus queria, e eles não contradizeram. Amém? Não há contradição na Bíblia, irmãos. Há contradição nas interpretações do homem. Amém? Infelizmente, por quê? Porque cada um pensa de um jeito, tem um nível de conhecimento, mas a palavra de Deus, inspirada, irmãos, e proveitosa para libertar, salvar, curar, transformar. Aleluia. Amém? Você está comigo? Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia não se iniciou, né, do jeito que você está vendo ela aí, não, irmãos. Muito bonitinha ela, né? Encadernada, né, na sequência, tudo certinho. Não, no começo não era assim, não, irmãos. Você sabia que no começo, primeiro que eram livros que eram escritos separados. Por exemplo, um profeta escreveu determinado livro em uma determinada época. O outro profeta escreveu um outro livro 300, 400 anos antes ou depois, um livro separado. E sabe, irmãos, a Bíblia, ela não foi escrita originalmente com capítulos e versículos, ela não tinha separação de capítulos e versículos, ou seja, era uma carta só, era um livro só, seguido, era uma sequência só. Isso muda tudo, irmãos, porque isso nos leva a interpretar a Bíblia, ou ler a Bíblia, estudar a Bíblia de uma forma contextual. É por isso que muitas vezes algumas pessoas elas falham no estudar a Bíblia, porque elas pegam e pegam repartições da Bíblia isoladamente, não pegam o seu contexto. Você sabia que o livro do profeta Isaías foi escrito diretamente, sem capítulo, sem versículo? Começou e foi, e terminou lá. Você está comigo? Então, queridos, para nós entendermos um pouco mais do profeta Isaías, tem que ler o livro inteiro. E assim os outros livros também, como o livro de Jó, por exemplo. O livro de Jó nos mostra uma realidade no começo da vida dele, outra realidade no final da vida dele. O livro de Jó nos mostra, queridos, que Jó era uma pessoa no começo do livro, e ele era completamente outra pessoa, completamente diferente no final do livro. Amém? No final do livro ele chega a falar assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar apenas, mas agora, de fato, eu te conheço. Amém? Então muitas vezes, se eu pegar algumas partes isoladas da Bíblia, eu vou pegar um período da vida daquele profeta, um período, né, uma parte isolada, e muitas vezes eu não vou conseguir entender o contexto inteiro. Então é importante, irmãos, nós estudarmos a Bíblia de forma contextual. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus por isso. 1600 anos, irmãos. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido no mundo? Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? Mais traduzido no mundo? Você sabia que a Bíblia é o livro mais discutido no mundo? Você sabia que as maiores teses, as maiores, muitas vezes, descobertas, os maiores cientistas, eles se basearam, em muitos deles, né, se basearam na Bíblia Sagrada? Aleluia, que bênção, né, queridos? Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Agora, como é que era escrito, né? Por exemplo, eu sei que a caneta é uma invenção moderna, você concorda comigo? A caneta que nós vemos hoje, a que nós conhecemos.
Mas como é que eles escreviam? Como é que era registrado a Bíblia Sagrada há 3.500 anos atrás? Se a caneta, que nem nós conhecemos hoje, o lápis, né? Estou usando exemplos, né, simples. Foi criado agora, é algo, né, mais moderno. Mas, irmãos, olha só, os materiais. Não existia papel também há 3.500 anos atrás. E agora, como é que foi escrito? Né? Não existia livro também. Era diferente. Eu quero falar um pouquinho para você sobre isso. Quais foram os materiais que a Bíblia começou a existir através de que materiais? A Bíblia diz lá, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui dos 10 mandamentos. Você lembra disso? A Bíblia diz que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Então o que é isso, irmãos? Primeiro material, irmãos, pedra, tábuas de pedra ou tabuinhas, né, de barro, de argila. Esse foi o primeiro, e nós vemos exemplo aqui da própria os 10 mandamentos. No livro de Ezequiel também ele fala sobre isso, Ezequiel 4:1, ele vai falar sobre isso, para escrever em tábuas, né, ou em tijolos de argila, de barro, para ficar registrado. Olha que bacana é isso, irmãos. A evolução, irmãos, dos materiais foi dando forma ao que nós conhecemos de Bíblia hoje. Amém? Qual que era o outro material depois, né, dessas tabuinhas ou pedras, né, de barro? Era o papiro. Eu já falei um pouquinho de papiro, né? Por volta de 2.100 anos antes de Cristo já era usado também papiro. Papiro é exatamente isso, irmãos. Eram fibras de uma planta. Eles desfiavam todas essas fibras dessa planta e eles prensavam, molhavam elas, prensavam elas juntas. E quando eles colocavam para secar, aquilo ali se tornava como se fosse um papel que nós temos hoje. Prensavam, tiravam toda a água, porque a água com a seiva daquela planta dava uma liga. Então, quando se colocava para secar, elas se juntavam, se fundiam, e aquilo ali transformavam num papel. Eu até devia ter trago, eu tenho em casa, eu acabei esquecendo de trazer. Papiro. Mas, irmãos, é extraordinário isso, irmãos, maravilhoso. Então eram folhas, né, de uma planta que eram feitas dessa forma. Então nós temos referências na Bíblia Sagrada que nos mostram isso, né? Que nos falam sobre isso. Jeremias 36:23, né? 2 João capítulo 12, versículo 12, né? Qual foi o outro material que foi escrito a Bíblia? Velino ou pergaminho e couro, ou seja, agora começou a ficar de couro o negócio, porque o couro era um material mais resistente, né? Então, por exemplo, o papel você sabe que facilmente rasga, mas vai tentar rasgar um pedaço de couro? É difícil, né? Nós temos aqui nessa igreja, né, uma família, temos até mais famílias, né, que trabalham com couro, e muitas vezes é gravado no couro ali, né, escritas. E sabe, irmãos, eu vou dizer para você que para tirar aquela escrita não tem como. Então era um material muito mais resistente. E aí era desse material que eram feitos então os pergaminhos, os rolos, né, com material de couro. Nós vimos até inclusive o apóstolo Paulo. Você pode abrir lá em 2 Timóteo capítulo 4 verso 13. Vamos ler essa referência. 2 Timóteo capítulo 4 verso 13. Olha que interessante. Segunda Timóteo, você achou lá, irmãos? Diz assim, 4:13, né? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Né? Paulo estava pedindo para que levassem a ele os livros, os pergaminhos, a capa. E sabe, irmãos, é exatamente disso que nós estamos falando aqui, desse tipo de material. Amém? Agora eu falei para vocês que a Bíblia ela foi escrita de uma forma inteira, mas não inteira do jeito que está aqui, inteira livro por livro.
Até porque foram cerca de 40 autores diferentes. Então, cada autor escreveu o seu livro, aquele livro que ele foi direcionado para escrever. Então, naquele tempo, irmãos, no tempo antigo, os hebreus e até mesmo os apóstolos, os discípulos, eles não tinham a Bíblia inteira como nós temos hoje. Eles tinham assim, livros isolados, o livro do rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Jeremias, uns tinham mais, outros tinham menos, você entende? Ainda não tinha sido unificado, no tempo dos profetas, todos os livros que tinham sido escritos, mas chegou um tempo em que os judeus, eles reuniram todo esse material, todos esses livros, e aí passou pelo Kenan, eu já vou falar sobre isso, para poder então, nós termos a Bíblia como nós temos hoje. Amém, queridos? Olha só que interessante, a questão de capítulos e versículos. A Bíblia, irmãos, só passou a ser separada, por capítulos, irmãos, no ano de 1227. Nós estamos no ano de 2020. Até o ano de 1227, a Bíblia não era separada por capítulo e nem versículo, era uma coisa só. Ou seja, tinha o nome dos profetas, o nome daqueles que escreveram, o nome dos livros, mas não tinha capítulos e versículos. Você tenta imaginar você achar uma passagem da Escritura sem capítulo e versículo hoje. É difícil, não é verdade, irmãos? Imagina para os homens naquela época. Irmãos, Jesus, para ter tanta palavra que nem ele tinha, ele devia ter estudado muito. Paulo, a Bíblia diz que Paulo era mestre da lei, irmãos. Ele estudava aos pés de Gamaliel. Aqueles homens, eles memorizavam mesmo, eles guardavam a palavra no coração. E sabe que eles naquela época não tinham celular. É uma benção, amém, queridos? Também uso. Mas sabe, vamos ver se você concorda comigo, que antes do celular, eu conseguia gravar muitos telefones de cabeça, número de telefone, porque na época, antes do celular, só tinha o telefone fixo, sim ou não? Não tinha celular, e eu conseguia gravar um monte de telefone na minha mente, telefone de parente, tal, dos amigos, guardava tudo, estava tudo na cabeça. Mas depois que veio o celular, daí tinha agenda no celular, aí descagem rápida, então agora tudo que é telefone, joga para a agenda. Então quando eu quero falar com o Joãozinho, eu vou lá no meu celular, acho o nome João, já está lá o número dele. Não me preocupo em gravar muitas vezes, porque está ali, a facilidade, Mas naquela época não tinha, irmãos. Naquela época ou eles gravavam, ou se não, estavam perdidos. Então por isso que muitas vezes a palavra de Deus fala muito isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? E é isso que vai nos fazer vencer, queridos. Jesus, na tentação do deserto, o Satanás vinha tentar ele e ele falava assim: está escrito, Satanás. Ele tinha a palavra na ponta da língua. E é isso que nós devemos fazer. Então imagina que por capítulos a Bíblia só foi separadas no ano de 1227 pelo professor universitário de Paris, arcebispo da Cantuária, Stephen Langton, no ano de 1227. E aí ficou só com um capítulo por um período até. E ela só foi dividida em versículo, irmãos, no ano de 1551. Ou seja, de 1227 a 1551, ela ficou só dividida em capítulos, não em versículos. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, nós precisamos orar por esses homens, assim, agradecendo a Deus, não por eles, mas agradecendo a Deus pela vida deles, porque eles facilitaram a nossa vida, irmãos, amém? Sim ou não? Tem que orar por esses homens. Quem foi que então dividiu a Bíblia em versículos também? Foi Robert Stephens, ele foi um impressor, no ano que viveu nesse período ali. No ano de 1551, ele foi o primeiro a imprimir a Bíblia já com capítulos e versículos. Ou seja, no século XV. 1551, irmãos. Agora, irmãos, aí a gente vê, muitas vezes a gente fica pensando nos tempos, os pais da igreja, os pais,
dos tempos apostólicos, né? Os pais da igreja primitiva, da igreja que estava se iniciando, dos primeiros séculos ali, eles conheciam muito da palavra, irmãos, mas sabe por quê? Porque eles se esforçavam para guardar a palavra no coração. Amém? E é isso que nós devemos fazer, queridos. Aleluia. Então, que bacana isso aí. Você achou legal isso aí? Então, só no século XII foi separada por capítulo e só no século XV foi separada por versículo. E glória a Deus pela vida desses homens. Obrigado, Senhor, porque Tu pudesse usá-los para nos abençoar, facilitar a nossa vida. Hoje nós podemos pegar e falar, olha só, irmãos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? João 8,32 diz, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 10,10 a Bíblia diz, olha, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Meu Deus, amém? Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, amém? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é só porque houve essas facilidades, isso é bom demais, você concorda comigo? Deus é bom demais. O livro, irmãos, a Bíblia, ela foi separada também por dois testamentos, que é conhecido como Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento, ela é muito bem traduzida, né, por aliança. Então, ou seja, são alianças. Uma antiga aliança e a nova aliança, que são testamentos. E sabe, irmãos, a antiga aliança, ou o Antigo Testamento escrito para o povo hebreu, o povo judeu, contando a história deles, escrita diretamente para eles, e também formando uma aliança com eles, o Antigo Testamento. Nós sabemos que, nós vamos também ver aqui, que no Antigo Testamento nós encontramos muitas coisas maravilhosas, não é verdade? Nós os conhecemos, Deus se revela para nós, amém, através das Escrituras Sagradas. Você louva a Deus pela Bíblia Sagrada, queridos? Aleluia, glória a Deus por isso, amém. Apesar da Bíblia, a Bíblia é um livro, queridos, que é um livro de história. Muitas coisas, queridos, que nós conhecemos hoje, nós encontramos na Bíblia. Cientistas, eles vão para a Bíblia para descobrir muitas coisas hoje. A história está registrada ali, amém. Mas a Bíblia, que eles não têm uma pretensão de trazer qualquer tipo de busca pela uma fé racional apenas. Sim, tem que ser racional, mas a Bíblia é um livro de fé, irmãos. Amém? Ela tem fatos científicos aqui, mas ela é um livro de fé. Amém? Ela tem fatos administrativos aqui, mas é um livro de fé. Ela tem fatos políticos aqui, mas ela é um livro de fé. Amém, queridos? Glória a Deus. A antiga aliança, irmãos, olha só. Na antiga aliança, é importante nós separar aqui, o Antigo Testamento, né? Existem algumas diferenças. O Antigo Testamento do cristão protestante, que somos nós, né? E também dos judeus, tem 39 livros. Tem 39 livros. E tanto os judeus, a Taná, né, que é judaica, né, que é o Antigo Testamento judeu, quanto o Antigo Testamento dos cristãos protestantes tem 39 livros. Agora, o Antigo Testamento dos cristãos católicos, apostólicos romanos, tem 73 livros. São 7 livros a mais. Então, 39 mais 7 são 46. Amém? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas sabe, queridos, que as coisas são assim, né? É interessante. Os cristãos da Igreja Católica Ortodoxa Grega, que ficaram para o Oriente, porque a Católica Apostólica Romana veio para o Ocidente, e a grega ficou no Oriente. E os do Oriente tem 51 livros do Antigo Testamento. Então tem mais livros ainda, inclusive, do que a Igreja Católica. Então, enquanto o Antigo Testamento dos cristãos da Igreja Católica tem
7 livros a mais do que o nosso. O da Igreja Católica Ortodoxa Grega tem 12 livros a mais, ou seja, 51. São só para você conhecer um pouquinho das diferenças, tá? Então, mas inclui, né? Todos eles têm o que nós temos também, que é os 39 livros do Antigo Testamento. Qual que é a diferença, irmãos? Olha só, os 7 livros, tanto os 7 livros a mais da Igreja Católica Romana, quanto também os 12 livros dos gregos, lá do ortodoxos, né? Eles são chamados por eles de deuterocanônicos, né? E pelos cristãos protestantes é chamado de livros apócrifos, que são livros como se fossem livros ocultos, que não passaram pelo crivo, pelo cânon, ou seja, pela avaliação dos judeus da época, dos judeus que eles avaliaram e entenderam, passou pelo crivo da canonicidade, ou seja, para descobrir se aquele livro foi inspirado por Deus ou não. Amém? Ou seja, para passar pelos judeus, por isso que os judeus têm 39 só, porque eles fizeram um concílio lá, uma reunião, e eles fizeram uma avaliação daqueles livros para saber qual deles eram inspirados por Deus ou não. Porque para ser inspirado por Deus não pode se contradizer. Você entende isso? Deus não vai inspirar você a falar uma coisa e o seu irmão a falar outra a respeito da mesma coisa. Por exemplo, Deus não vai inspirar você a falar que preto é azul e para o seu irmão Deus vai falar para você que preto é amarelo. Se preto é azul, preto é azul. Você entendeu o exemplo? Então, se tiver divergência, um está falando uma coisa, o outro está falando outra. Não está batendo aqui, nessa referência está contradizendo a outra. Então, aí não tem como dizer que é inspirado por Deus. Você entendeu o motivo? Mas vamos lá, olha só. O que é canonicidade, né? O cânon. Essa palavra vem do grego, né? Cânon, que significa cana, ou régua, ou vara de medir. Cana, vara de medir. Que era o que eles usavam para medir, para identificar se aquela escritura era inspirada por Deus ou não. Olha só, canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos livros que nos foram dados por inspiração de Deus. O que é inspiração? Você pode se perguntar. Você sabe o que é respiração, amém? Respiração, você puxa o ar. Amém? E inspiração é quando você solta e sopra. Então, inspiração é o sopro de Deus. Então, quando o homem foi criado, Deus soprou, amém? Aleluia, suas narinas, o fôlego de vida. E as escrituras sagradas, inspiradas por Deus, são aquelas escrituras que foram o sopro de Deus. Foi quando Deus pegou os profetas, os homens de Deus, os apóstolos, e Ele soprou através deles aquilo que Ele queria que tivesse registrado. Amém? Então, respiração você puxa o ar. Inspiração você solta, você sopra. Amém? Quantos querem viver uma vida de inspiração aí? Então esse é o espírito da fé, irmãos. Crie, por isso eu falei. Fale, solte, fale. Amém, queridos? Glória a Deus, inspiração. E para mim falar um pouquinho mais, e para nós darmos base para essa parte da inspiração, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Se você já está com ela aberta aí, ficou bem pertinho, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, você abriu lá? Diz assim, queridos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A escritura é inspirada por Deus, ou seja, é o sopro de Deus. Por isso que nós falamos, irmãos, que a palavra, irmãos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus saindo da boca dele é a palavra de Deus. Se sair da sua boca é a palavra de Deus. Está escrito aqui, irmãos. Se você ler, vai ser a boca de Deus falando com você. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, queridos.
Agora, é importante que ela não seja só o logos, ou seja, a palavra escrita. É importante, queridos, que ela seja a rema na nossa vida. Ou seja, nós precisamos viver o espírito da letra, o sopro da letra, irmãos, a vida da letra. É por isso que tem uma passagem que eu não me recordo a referência agora, bem conhecida até, me falhou na memória agora, que é: a letra mata, mas o espírito vivifica. Queridos, a letra, sem a vida da letra, ela é morta. Agora, a vida que transforma. A palavra de Deus diz, queridos, que é a palavra de Deus, é espírito e vida. Então, se eu recepciono essa palavra como vinda da parte de Deus, apta para me ensinar, para me aperfeiçoar, irmãos, para me educar, para me corrigir, a minha vida vai ser transformada. Vai ser transformada, irmãos. Aleluia. Nós não precisamos, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo fala assim: olha, ainda que desça um anjo do céu e vos fale outra palavra, ou vos pregue outro evangelho, uma outra doutrina, que não seja essa que está aqui, considera o anátema, ou seja, repreenda, rejeite, não aceite. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Deus tinha para falar, para revelar ao homem, está aqui, irmãos, na palavra de Deus. Está registrado, irmãos, está escrito. Não existem novas revelações. Se surgir uma revelação que contraria o que está escrito aqui, irmãos, não é de Deus esse negócio. Porque Deus não se contradiz, Ele não sopraria, Ele não inspiraria para escrever a Bíblia de um jeito e daqui a pouco Ele apareceria agora para fazer completamente diferente. Não, irmãos, o que muda é a interpretação do homem. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para você, o crivo de avaliação de toda a profecia, queridos, é a palavra de Deus. Então, quando chegar alguém para pegar e falar assim diz o Senhor para você, e nós cremos em profecia, amém? Nós cremos que Deus usa profetas para profetizar especificamente a pessoas de forma audível. Nós cremos, irmãos, amém? Mas quando chegar um profeta e colocar a mão na sua cabeça para dizer assim diz o Senhor, recebe ali sim a palavra, mas você precisa ter o conhecimento da palavra escrita de Deus e revelada, para que você possa saber se aquela palavra é de Deus ou não é. Porque senão daqui a pouco você vai estar assumindo como algo de Deus e não é de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Você sabia que na profecia ela pode ter todo o conteúdo, alguém profetizando, todo o conteúdo como vindo da parte de Deus, pode ter uma parte como vindo de Deus e uma parte vindo do profeta, como pode vir toda a parte só do profeta e nada de Deus? Pode, irmãos. Agora, se nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós nos depararmos, irmãos, nós vamos avaliar pela palavra. Opa, peraí, tem base. Rapaz, isso é bom demais. Amém? Agora é importante que você tem que julgar a profecia e não o profeta. A Bíblia diz que nós não devemos julgar uns aos outros, o justo juiz é o Senhor. Amém, queridos? Então você vai fazer igual o peixe, você come a carne e joga a espinha fora. Não come a espinha não, porque senão você vai morrer afogado. Amém? Está sendo abençoado? Glória a Deus. Então, irmãos, é bem bacana essa questão da inspiração aí. Toda a escritura inspirada por Deus é útil. Irmãos, olha só. A Bíblia diz que a profecia ela tem que ter exortação, consolação e edificação. O apóstolo Paulo fala isso lá em Corinto, para a igreja de Corinto. Então, se vier uma profecia, você se deparar com uma profecia e não tiver exortação, consolação e edificação, juntos, irmãos. Você lembra quando Deus quando Jesus se revela para João na ilha de Patmos, para escrever o Apocalipse, quando ele está escrevendo as 7 cartas, né, às igrejas da Ásia, você lembra disso? Para cada igreja tinha exortação, tinha também edificação, consolação. Não tinha só exortação. Queridos, Deus não é o agente da morte, queridos.
Deus vai nos livrar da morte. Amém? Deus vai nos livrar, Deus vai nos trazer uma palavra que vai nos exortar, corrigir, mas também consolar, edificar, nos trazer para cima. Quando você se deparar com uma palavra assim que veio, assim que pegou e te jogou ali no chão, né? Tipo assim, que te desmontou inteiro, te quebrou inteiro, que você mais foi partindo para o inferno do que para Deus, isso aí, como é que Deus vai fazer isso? A palavra que vem da parte de Deus vai te exortar, sim, queridos, vai te corrigir. Nem sempre vai ser boa de ouvir. Às vezes vai fazer você ficar bravo até, mas vai ser para a sua edificação, consolação, irmãos, amém? Vai ser para exortar, vai ser para edificar você. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e correção, para a educação na justiça, a fim do quê? Que a pessoa fique revoltada com Deus, ou que a pessoa fique revoltada com o profeta, ou revoltada com a igreja, ou revoltada com o irmão, revoltada com o cônjuge. Não, a profecia não é para isso, irmãos. A profecia é para puxar-nos para a santidade, puxar-nos para o centro da vontade de Deus, puxarmos para dentro do propósito que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Amém? Ali, ó, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ô glória! Amém, amém? Agora abra comigo em 2 Pedro 1,21. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Você encontrou lá? Eu falei 2 Pedro 1,21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, queridos? A profecia de Deus é movida por Deus. Aí talvez você fique pensando assim, meu Deus, pastor, mas e agora? O pastor falou que tem profeta que não fala por Deus. E agora? O pastor está se contradizendo. Não, irmãos, a Bíblia fala sobre falsos profetas. Fala sim ou não? A Bíblia não fala sobre falsos profetas? Se a Bíblia fala que é um falso profeta, ele profere uma profecia falsa. Não tem como alguém ser denominado falso profeta se ele só profetiza a verdade. Você concorda comigo? Então aqui, queridos, o contexto está querendo falar sobre a superioridade da palavra de Deus, sobre a inspiração da palavra de Deus. Amém? Sobre a autoridade da palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nesse sentido, queridos, porque a profecia não é por vontade humana. Eu não posso profetizar para você aquilo, simplesmente que eu estou tomado pela emoção. Não, eu tenho que profetizar para você aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Pode ser algo que o Espírito Santo me revele nesse momento, algo, pode ser, que só você sabe, mas ninguém sabe. Ou pode ser algo relacionado à vontade de Deus para a sua vida, e que inclusive está escrito na palavra. Aleluia! Amém, amém? Glória a Deus. Vamos avançar ali. Então ela foi, também além das divisões de versículos e capítulos, ela também foi separada pelos livros, né? Por exemplo, o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, foi separado por 4 categorias. A primeira categoria é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai falar sobre a criação, amém? Sobre a vida de Abraão, o chamado de Abraão, sobre a vida de Noé, sobre o livramento, amém, queridos? O Pentateuco é maravilhoso, a Torá, que é chamada, os judeus chamam de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, irmãos, é relatado tantas coisas maravilhosas. Como é que nós saberíamos, né? Como o homem foi criado se não fosse o Pentateuco, né? O livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio, o livro dos começos.
E é tão maravilhoso, irmãos, nós saber que a gente veio de Deus. É tão maravilhoso saber, irmãos, que a gente não é um fruto de uma explosão, de uma bactéria, de um fragmento. É tão maravilhoso saber que nós não somos fruto de uma evolução. Queridos, aleluia, você está aqui como resultado do sopro de Deus. Amém? Soprou, irmãos, aleluia. A natureza de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus no que, irmãos? No corpo? Não, no Espírito. Ou seja, no sopro, na inspiração, no fôlego de Deus. Amém? Pentateuco, então, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros históricos, ou seja, os 12 livros sequentes ali, né, históricos, que vão falar sobre a história, vai contar um pouco da história do povo hebreu, né, dos reis, muita coisa vai falar de política, de costumes, né, da forma com que Deus foi se manifestando para o povo, né, são os livros históricos, né, são 12 livros então. Depois vem os livros poéticos, né, a poesia. Por que é poesia? Você já parou para pensar por que a Bíblia, por que foi essa categoria de poesia, né? A poesia judaica, porque os judeus eles falavam muito, eles escreviam e eles tinham muito essa questão cultural de poesia. Então muitos escritos desses livros ali, né, os judeus escreviam muitas poesias. E sabe, irmãos, são as poesias judaicas, que em forma de canção, de música ou de oração. Então muitos desses escritos são orações e canções. E é tão interessante que a Bíblia fala, né, que nós devemos, quando a igreja se reúne, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. Isso, irmãos, é exatamente isso. Amém, queridos? É porque nós temos que ser espontâneos para com o Senhor. Nós temos que estar tão cheios da palavra, que a palavra vai sair da nossa boca, falada, cantada ou orada. Mas vai sair. Amém? Então aí está os livros poéticos, ou os livros poesias, por quê? Porque eram cânticos, orações, em forma de música também, de forma de poesia. Os próximos, a outra categoria do Antigo Testamento é a profecia, né, composta por 17 livros. Profecias, irmãos, os profetas, amém? Os profetas que profetizaram acerca do Messias, acerca do futuro de Israel, acerca do anticristo, do juízo do homem, do reino eterno. Está ali, irmãos, os profetas profetizaram acerca de tudo isso. Os profetas profetizaram acerca do Messias, mas eles não tinham exatamente a característica dele, eles tinham uma sombra. Até mesmo Isaías, queridos, que foi o profeta messiânico, ele não conseguiu descobrir exatamente como nós descobrimos hoje. Amém? Eles viam como uma sombra, irmãos, mas eu e você, agora temos o Mestre, Jesus Cristo veio, nasceu, viveu como servo, morreu por mim e por você, que Ele deu a sua vida por nós. Aleluia! Hoje nós conhecemos Ele, queridos, muito mais. Então são os livros proféticos. E aí qual que é a diferença dos profetas maiores e dos profetas menores? Desses livros proféticos, né? A diferença é a extensão dos seus ministérios, ou seja, aqueles profetas que tiveram uma extensão ministerial mais ampla, né? Tanto no escrito quanto na sua vida ministerial profética, ou seja, anos de ministério profético. Então os profetas maiores são considerados esses profetas que tiveram a maior expressão no seu tempo de ministério e também nos seus escritos proféticos. Amém, queridos? A sua participação como profeta da parte do Senhor. E os profetas menores, obviamente, são aqueles que não tiveram uma extensão tão grande de tempo ministerial e também de escritos. Ficou claro isso para você? Glória a Deus, estou falando muito rápido, mas já estamos indo para o final aqui, está na bênção, né? E o Novo Testamento, queridos? E agora, a Nova Aliança? Você sabia que o Antigo Testamento, ele não foi escrito diretamente para a igreja? Ele foi escrito para os judeus? Mas por quê, pastor? Porque a igreja não existia naquela época.
Amém? A igreja cristã só existiu depois de Jesus. Você concorda comigo? Cristianismo, cristãos, através de Jesus, né? Mas foi escrito para os judeus, falando, profetizando acerca de Jesus, acerca da criação, acerca de tudo isso, irmãos. E nós vamos ver que nós fomos beneficiados por isso. Toda a escritura é inspirada, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, é Deus falando comigo, com você. Tem Deus falando ali, irmãos. Amém? 27 livros do Novo Testamento, né? E também foi separado por algumas categorias. Olha só, os evangelhos. Os evangelhos são os 4 primeiros livros da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que eles falam? Eles falam sobre a vida e ministério de Jesus. É ali que nós conhecemos Jesus. É ali que nós conhecemos o ministério de Jesus. É ali que nós vamos entender melhor o Messias. Amém? Que os profetas estavam profetizando. Amém? A raiz de Davi, a geração, aleluia, de Davi. Olha só, então, dos evangelhos, o livro de história é o livro de Atos. Atos é uma ponte entre os evangelhos e as cartas à igreja. Então ele faz uma ponte, queridos, o livro de Atos. O que ele faz? Ele registra o nascimento da igreja. Jesus falou assim, olha, eu edificarei a minha igreja. Então, quando ele estava, ele ainda não tinha edificado a igreja. Mas ele falou assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus. Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja. Você sabia que você é propriedade exclusiva de Deus? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aleluia. Você é do Senhor, queridos, a igreja de Cristo. Então a história, o livro de Atos conta a história do nascimento da igreja. As epístolas paulinas, queridos, são as 13 epístolas, ou seja, as cartas às igrejas. O apóstolo Paulo saiu abrindo igreja, pregando o evangelho. A Bíblia diz, queridos, que naquela época, em 2 anos, eles evangelizaram toda a Ásia. Meu Deus, imagina, irmãos. O povo era arretado mesmo, o povo era top. Amém, queridos? Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, sozinho, irmãos, ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. 13 cartas. Agora sim, depois de Atos, você percebe os escritos que eles escrevendo diretamente à igreja. Não mais agora aos judeus, ainda que eles também são beneficiados, amém? Mas ela é endereçada, as cartas endereçadas à igreja. A igreja que está em Roma, a igreja que está na cidade de Colossos, a igreja que está na cidade de Tessalônica, né? E aí por aí vai, na cidade de Éfeso. Meu Deus, amém? Está sendo abençoado, queridos? Normalmente você não escuta isso num culto, você escuta isso numa escola bíblica, não é verdade? Mas é por isso que você está ouvindo isso hoje. Aleluia, amém? Epístolas gerais seria o quê? É o mesmo propósito das epístolas paulinas, mas escrita por outros apóstolos, ou seja, o apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, né, apóstolo João também, amém? A carta aos Hebreus. Então essas também são as epístolas gerais. E profecia, que é o livro de Apocalipse, que seria o quê, irmãos? A revelação das últimas coisas, um livro. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. A profecia, ela tem muitos livros. Às vezes a pessoa fala assim, o livro profético da Bíblia. O livro profético da Bíblia é Apocalipse. E pensa que é só Apocalipse, mas não é só não. Tem muitos livros proféticos. Daniel, Ezequiel, amém? Jeremias, o próprio Apocalipse. Jesus profetizou muitas coisas, então tem assuntos, profecias específicas também em outros livros. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Eu fiz questão de apresentar para você como que a Bíblia chegou até nós. Porque homens santos de Deus morreram para que essa Bíblia, você tivesse acesso a essa Bíblia. Homens santos de Deus estão morrendo ainda hoje, porque eles estão tendo posse a essa Bíblia aqui, irmãos. Existem países, irmãos, que é proibido ser cristão, e nós temos essa liberdade. Queridos, existem alguns países na Ásia, principalmente, queridos, que eles choram, por receber uma parte da Bíblia, ou um exemplar da Bíblia. Aleluia.
Pessoas estão morrendo, queridos, para ter acesso à Bíblia Sagrada. E eu quero perguntar para você, como eu e você temos lidado, né, com a liberdade de termos acesso ao registro sagrado, que é apto para nos ensinar, corrigir, né, para nos instruir em justiça, para nos salvar. Amém? Mas sabe, queridos, aqui está a palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Existe história aqui. História do povo, cotidiana, do dia a dia. O fulano pegou o seu gado, foi lá no poço, tomou água e tal. E é uma rotina, amém? Fez parte da história, contou a história do povo de Deus. Tem Deus falando aqui, amém? Mas até o diabo está falando aqui. Mas como que o diabo está falando aí? A palavra de Deus, pastor? Por exemplo, na tentação do lado do deserto, o diabo fala com Jesus, não fala? Não fala com Jesus, irmãos? Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quem estava falando lá? Quem que era? Pode falar, irmãos, o diabo, diga, o diabo. Então, e está escrito aqui, não está? Ok, né? Lá em Jó, por exemplo, quando a Bíblia diz que Satanás vai para Deus pedir para tocar, para provar Jó, lembra? Quem estava falando com Deus lá? Era o diabo, não estava falando lá? Está escrito aqui, está assim ou não? Então aqui tem Deus falando, aqui tem um homem falando, o profeta, amém? Tem o diabo falando de circunstâncias aqui, a serpente, lembra da serpente? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós não lermos a Bíblia de uma forma contextual, amém? De uma forma inspirada, revelada por Deus, irmãos, nós podemos pegar um texto fora do contexto e formar um pretexto. É daí que vem as heresias, é aí que vem os ensinamentos errados. Então, irmãos, não podemos ler a Bíblia de qualquer jeito. Quando nós pegarmos uma porção da Bíblia, nós precisamos entender para quem foi escrito, qual foi o período que foi escrito, qual é a época, qual que era o contexto cultural da época, por que foi escrito aquilo, será que aquilo se aplica para a minha vida hoje aqui, né, em 2020? Amém? É verdade, queridos. Por exemplo, eu não posso pegar os ritos judaicos da época e aplicar para o nosso contexto hoje. A Bíblia fala ali, por exemplo, que na antiga aliança, eles sacrificavam animais, o sangue do animal para perdão. Lembra disso? Nós não vamos fazer hoje porque Jesus já pagou o preço, mas está escrito ali. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos usar sabedoria, conhecer. E o próprio Jesus falou, vocês erram por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras. Se coloque de pé. Aleluia. Amém. Mas diga assim, eu quero conhecer cada vez mais da Escritura Sagrada. Aleluia. A palavra de Deus é Espírito e vida, queridos. Aqui tem a palavra de Deus escrita, mas aqui, queridos, tem revelação de Deus para você. Mas está aqui a revelação. Não saia por aí correndo atrás de profecia, queridos. Se a profecia não tiver escrita aqui, isso pode te levar para o abismo, irmãos. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão no fundo do poço até hoje. Estão afastados de Deus e da comunhão com a igreja, porque receberam uma profecia que era do homem, que não era de Deus. Agora, se nós passarmos pela avaliação aqui, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, irmãos, nós ficarmos com essa palavra, nós temos o nosso caminho reto. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você, queridos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não sei a maneira com que você entrou, mas eu sei a maneira que você pode sair. A Bíblia Sagrada, queridos, ela é inspirada por Deus. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é como uma espada de dois gumes, queridos. A palavra de Deus, ela é apta para dividir até o espírito da alma e a alma do espírito, irmãos. A palavra de Deus, ela pode pegar e tocar você, alcançar você numa área que ninguém mais pode. A palavra de